Graças a Deus. Você que trouxe a sua Bíblia, 1 Pedro capítulo 5, a partir do verso 6. 1 Pedro capítulo 5, a partir do verso de número 6. Diz assim a palavra de Deus: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus. Então, o texto nos ensina a nos humilhar diante de Deus. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus. Qual o propósito disto? Para que Ele, em seu tempo oportuno, vos exalte. Então eu preciso me humilhar debaixo da potente mão de Deus, porque no tempo oportuno dEle, Ele vai me exaltar. Aleluias. O tempo não é meu. O tempo não é o seu tempo, é o tempo dEle. Versículo 7. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. Tem um versículo, tem um texto da Bíblia que diz, lançando sobre Ele toda a vossa preocupação. Quem aqui tem preocupação? Tem ansiedade? Eu sou o primeiro, todos. Então, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. Por que eu devo lançar toda a minha ansiedade sobre Ele? Porque Ele tem cuidado de nós. Aleluias. Porque Ele tem cuidado de você. Ele tem cuidado de mim. Ele tem cuidado de nós. Porque Ele tem cuidado de vós. Verso 8. Agora, sede sóbrios e vigilantes. Fica vigilante. Sede sóbrios. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão, que ruge. Então precisamos ser sóbrios e vigilantes. Porque o diabo, nosso adversário, nosso inimigo, ele anda no derredor como um leão que ruge. E qual o propósito disso, dele andar rugindo como leão? É como o leão que ruge. Qual o propósito? Procurando alguém para devorar. Verso 9. Resisti-lhe, firmes na fé. Resista firme na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos. Então entenda uma coisa: sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo a vossa irmandade espalhada pelo mundo. Outras pessoas estão sofrendo também, mas resista firme na fé. Amém, irmãos? Resista firme na fé. Tem outras pessoas sofrendo também. Verso 10. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco. Então diz que o sofrimento é só por um pouco. Todo sofrimento tem um fim. Toda luta passa. Toda tempestade passa. Toda adversidade passa. Só a palavra de Deus que não passa. Ele diz: as minhas palavras não passarão. Aleluias. Depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar. Aleluias. Tem um propósito nessa luta, tem um propósito nessa dor, tem um propósito nesse sofrimento. Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Aleluias. Verso 11. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Graças a Deus. Podei-vos assentar. Podei-vos assentar.
O tema da mensagem é: Deus cuida de nós. Deus cuida de nós. Já disse isso aqui em várias mensagens. Não tem como viver a vida sem problema. Não tem como viver a vida sem problema. Gostaria tanto de viver só em paz. Gostaria tanto que o meu casamento fosse perfeito. Gostaria tanto que os meus filhos fossem perfeitos. Gostaria tanto de viver uma paz que nada mais vai me atrapalhar, nada mais vai ser empecilho para mim. Aí você morreu, irmão. Aí você morreu. Aí você está na glória. Aí até queremos mesmo estar na glória. Não é verdade? Queremos mesmo estar lá. Queremos estar lá. Porque quando chegarmos lá, vai acabar isso tudo. Mas enquanto estivermos aqui, vai ter luta, vai ter problema, vai ter choro, lágrimas, vai existir adversidades, vão existir dias maus. Mas entenda uma coisa, irmãos: todo problema tem solução. Eu tenho aprendido umas coisas com Deus, pelo menos 4 coisas Deus tem ministrado ao meu coração no meio do enfrentamento de problemas. A primeira coisa: eu preciso confiar no Senhor de todo o meu coração. É assim que a Bíblia nos diz: confia no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Então a primeira coisa que Deus tem me ensinado é que eu preciso confiar nele de todo o meu coração. Isso significa que eu preciso esquecer todos os meus achismos, tudo aquilo que eu acho, tudo aquilo que eu acredito que deveria ser daquela forma. Eu preciso esquecer e confiar que Deus está no controle. A primeira coisa que Deus me ensinou: eu preciso confiar que Ele está no controle, eu preciso confiar nele de todo o meu coração. A segunda coisa que Deus tem me ensinado no enfrentamento de problemas: peça sabedoria a Deus. A Bíblia nos ensina: peça sabedoria a Deus, que a todos dá. Por que é preciso pedir a Deus sabedoria no meio do problema? Por quê? É o que eu disse no início aqui: todo problema tem solução. Aquele que não tem solução, que vai para o campo do impossível, fique tranquilo que aquele que está dentro de você, que é o Espírito Santo, que é o Senhor Jesus, Ele também tem o poder de solucionar. Agora, aquilo que está no campo do possível, meu irmão, minha irmã, vocês que nos ouvem, peça sabedoria a Deus. Muitas coisas acontecem por falta de sabedoria. A pessoa age por impulso, age porque acha que está certo, age no calor do momento, aí depois vê que fez coisa errada. Então peça sabedoria a Deus. Meu Deus, me dê sabedoria para lidar com as finanças. Meu Deus, me dê sabedoria para lidar com o esposo, com a esposa. Meu Deus, me dê sabedoria para lidar com essa dificuldade que o meu filho ou a minha filha está passando. Meu Deus, me dê sabedoria lá no meu local de serviço. Irmãos, peça sabedoria a Deus. Em primeiro lugar, confia nele de todo o seu coração. Em segundo, peça sabedoria a Deus. Em terceiro lugar, que Deus tem me ensinado: busque o fruto do domínio próprio. Domínio próprio. Porque no meio do problema, a gente tem a tendência de se perder, de ficar nervoso demais, de fazer aquilo que não deveria fazer. Então peça a Deus domínio próprio.
Pode ser que o problema que você está passando, está enfrentando, já te deixou no limite, você está a ponto de arrebentar. Pode ser que o problema já apertou tanto que você está a ponto de não suportar mais. Peça domínio próprio a Deus. Senhor Jesus, que eu possa frutificar o domínio, o fruto, a parte do fruto que é o domínio próprio. Então peça a Deus domínio próprio. E em quarto lugar, quando você está enfrentando problemas, peça a Deus discernimento. Senhor, o que está por trás? O que eu não estou conseguindo ver? O que eu não consigo ver com os meus olhos naturais? Senhor, me dê discernimento. Então, irmãos, problema todo mundo vai ter, mas Deus vai te ajudar a vencer. Deus vai me ajudar a vencer. Deus está conosco. Então o tema da mensagem é: Deus cuida de nós. E a minha oração, antes de começar a ministrar aqui, é que Deus, Ele possa derramar um bálsamo de cura nessa noite. Um bálsamo. Sabe por quê, irmãos? Todos nós estamos inseridos numa guerra. Uma batalha. Já viu aqueles filmes de guerra? As pessoas quando enfrentam guerras, umas chegam lá para ser tratadas, toda retalhada, com tiro, umas perdem a perna, outras perdem o braço, outras com a cabeça ferida. Então, aqueles soldados aquilo ali são marcas de que eles estavam em uma guerra, em uma batalha. E assim somos nós também. Nós estamos inseridos numa guerra espiritual. Então, fisicamente, talvez você olhe para mim e não vê nada. Fisicamente, olhe para você e não vejo nada. Mas muitas pessoas aqui nesta noite estão feridos emocionalmente, trazem marcas no seu coração, trazem marcas na sua alma. Então a minha oração é que a Bíblia nos ensina que há bálsamo em Gileade, a cura em Gileade. Então a minha oração é que o Senhor Jesus derrame um bálsamo de cura nesta noite, curando as suas feridas emocionais, curando o coração partido, curando essa pessoa que está sangrando por dentro. Essa é a minha oração. Que haja cura nessa noite, que haja cura das emoções, que precisamos estar curados para nos tornarmos instrumentos de cura. Precisamos estar sarados para nos tornar instrumentos que vai levar cura para outras pessoas. Então que o Senhor Jesus cure todas as feridas nessa noite. Aleluias. Aleluias, que o Senhor Jesus venha curar, venha derramar um bálsamo que vá curando as feridas, que vá trazendo vida, que vá restaurando, que vá renovando, que vá fortificando, que vai fortalecendo, em nome de Jesus. Oh, aleluias, aleluias, oh, aleluias, aleluias. Quantas pessoas estão sangrando por dentro? Quantas pessoas estão feridas por dentro? Mas Deus está com você. Deus está com você. Deus está com você. Vocês que nos ouvem, Deus está com você. Deus vai te ajudar. Deus vai te ajudar a você vencer esse problema. Deus vai te ajudar você a vencer essa depressão, essa angústia. Deus vai te ajudar. Deus vai nos ajudar. Deus cuida de nós. O apóstolo Pedro, ele escreve esta carta à igreja de Roma. Essa carta que acabamos de ler. Ele escreve essa carta à igreja de Roma. Logo após o imperador Nero ter incendiado a cidade, e olha só, ele incendiou a cidade e espalhou a notícia de que foram os cristãos os responsáveis.
Olha só, ele incendeia a cidade e espalha a notícia de que foram os cristãos. Ele estava aqui levantando uma calúnia contra um povo que não havia feito nada. Então o povo aqui estava sendo perseguido. Quando o apóstolo escreve essa carta para a igreja de Roma, o povo estava sendo perseguido. O sofrimento era grande. O sofrimento era grande. Mortes estavam acontecendo em todo canto. E o sofrimento era quase insuportável. Perseguição, luta, problema. Até parece um contexto dos nossos dias: perseguição, luta, problema, e mais luta, e mais adversidade. Quando você pensa que vai melhorar, piora. Quando você pensa que tá tudo bem, aí a situação reverte novamente. Então era isso que o povo estava enfrentando: perseguição, luta, sofrimento. Assim como Deus mandou, porque foi Deus. Porque quem escreveu a carta foi o apóstolo Pedro, mas inspirado pelo Espírito Santo. Foi o Espírito Santo quem direcionou as palavras e para onde seria endereçada aquela carta, porque o Espírito Santo, ele sabe das nossas necessidades. Aleluias! O Espírito Santo sabe da sua necessidade nessa noite. O Espírito Santo sabe da minha necessidade nesta noite. Então, assim como Deus mandou aquela carta aos romanos para exortá-los, um dos significados de exortar é estar ao lado, é caminhar ao lado, é mostrar que está junto. Então Deus envia aquela carta aos romanos que estavam passando por lutas, assim como você passa por lutas, estava passando por adversidades, assim como nós também passamos por adversidades. Qual o propósito? Para exortá-los a prosseguir. E Deus também me mandou te dizer nessa noite uma palavra de exortação, para que você continue prosseguindo, para te exortar a prosseguir, para nos exortar a prosseguir. E Ele dá a mesma palavra para cada um de nós: eu tenho cuidado de vós. Eu tenho cuidado de vós. Deus tem cuidado de vós. Deus tem cuidado de vós. Deus está no controle. Deus não perdeu o controle. Deus continua sendo Deus. Independente do que está acontecendo, independente se a sua vida ou a minha vida virou de cabeça para baixo, eu posso até estar de cabeça para baixo, mas Deus continua no controle. Deus continua no trono. Deus continua sendo Deus. O seu Deus não mudou. O seu Deus não mudou. O seu Deus não mudou. O seu Deus continua sendo o mesmo Deus. Aleluias! Oh, aleluias! 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 Talvez o problema tenha se apresentado para você com uma cara, aquelas caras de carrancas que colocam nos navios para assustar, mas Deus continua sendo Deus. Aleluias! Eu não mudo, diz o Senhor. Deus não muda. Deus é o mesmo de eternidade a eternidade. Ele é Deus. De eternidade a eternidade Ele é Deus. Ele não muda. A gente é que muda. A gente é que muda. A gente é que oscila. O ser humano oscila demais. A gente acorda de manhã, às vezes cheio de fé. Durante o dia vem um problema, a fé diminui. Chega de noite, diminui mais ainda. Mas Deus não oscila. Deus não oscila. Deus é o mesmo. Deus é o mesmo. E lá em Isaías 55, verso 11, olha o que diz a palavra de Deus. Isaías 55, verso 11. Deixa eu puxar para cá. Isaías 55. Abre comigo aí. Isaías 55, versículo 11.
Hoje eu vim preparado que eu trouxe a Bíblia do meu pai e as letras são pequenininhas. Aí dá para ler tranquilo aqui. Isaías 55, versículo 11. Deus não muda, Deus é o mesmo. A palavra de Deus não muda, a palavra de Deus não muda, a palavra de Deus não muda. Assim, vamos ver, pegar o verso 10. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, sem quem primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come. Então quando a chuva desce, ela produz aquilo para que ela foi enviado. Quando a chuva cai, ela faz brotar, para brotar, nascer, para dar pão ao que tem fome. Assim, diz o verso 11, assim será a palavra, aleluias, assim será a palavra. Meu irmão, eu quero dizer uma coisa, não importa o que você está vivendo, não importa o que você está passando, o que importa é a palavra de Deus. O que importa é o que a palavra de Deus diz a seu respeito. O que importa é o que a palavra de Deus diz ao respeito da sua família. O que importa é o que a palavra de Deus diz a nosso respeito. Não importa o que você está vivendo, esqueça o que você está vivendo e se volte para a palavra, porque a Bíblia diz no verso 11, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará, aleluias, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Ou seja, a palavra de Deus, ela cumpre aquilo, exatamente o que ela diz. Então o que a palavra diz ao seu respeito vai acontecer, vai se cumprir, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh, aleluia, 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 aleluias, aleluias, aleluias. Eu não sei o que você está vivendo, eu não sei o que está acontecendo na sua vida, mas de uma coisa eu sei, a palavra vai se cumprir, a palavra vai se cumprir, a promessa vai se cumprir, a promessa de Deus vai se cumprir na sua vida, a promessa de Deus vai se cumprir na minha vida, vai se cumprir na sua família, vai se cumprir na minha família, ela vai se cumprir. Aleluias, aleluias. Eu não sei o que vai ser preciso acontecer para ela se cumprir, mas de uma coisa eu tenho convicção, ela vai se cumprir, ela vai se cumprir, porque ela é a verdade, porque ela é a verdade, ela vai se cumprir. Não sei o que vai acontecer, não sei se vai mover céus, não sei se vai mover terra, não sei se vai ter que o mar novamente abrir, aleluia, não sei se vai ter que muralha de Jericó cair novamente, eu não sei o que ele vai fazer, eu não sei como vai ser, eu só sei que vai acontecer, em nome de Jesus. Vai acontecer, pode escrever, pode gravar, vai acontecer, porque Deus é fiel. Porque Deus é fiel. Talvez você está igual Pedro aí, olhando a tempestade. Senhor, se é isso mesmo? Manda-me ter contigo. O que Jesus responde? Então vem, aleluia. É normal andar sobre as águas? É normal? Não, não é normal. Na tempestade, de noite, irmão. Mas eu não sei o que ele vai fazer na sua vida, não. Eu não sei como vai ser, não. Mas uma coisa eu estou sentindo aqui. Está chegando para você. Está chegando para mim. Está chegando a bênção. Está chegando a resposta. Está chegando a vitória. Então vem. Aí Pedro andou. Diz que ele andou sobre as águas. Aí, talvez muitos de nós aqui nessa noite que nos assistem também, e está igual Pedro. Está andando, você está andando sobre a tempestade, mas observando o vento forte. Quero dizer uma coisa, não observe o vento forte, não observe a tempestade.
tempestade. Quer dizer uma coisa, não importa se está de noite, não importa se o vento é forte, não importa se é impossível. Irmãos, fique com a palavra, fique com a palavra, fique com a palavra, obedeça a palavra, obedeça a palavra, obedeça a palavra, porque a palavra não volta vazia. Aleluias! A palavra não volta vazia, ela precisa cumprir o propósito no qual ela foi designada, enviada. Então não observe o vento forte, não. Talvez e o diabo, irmão, ele quer pôr medo na gente. Às vezes a gente sente o nosso corpo todo estremecer, a gente sente aquela fraqueza nas pernas. É o diabo querendo colocar medo. Mas lá em Amós, a palavra de Deus nos diz assim: diga ao fraco, eu sou forte. Diga ao fraco, eu sou forte. E Deus falou para Paulo assim: eu não vou retirar o espinho da sua carne. Você vai continuar passando por essa situação, mas o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então quero dizer uma coisa: você pode até estar se sentindo fraco, mas pelo poder de Deus que está na sua vida, você é forte, você vai conseguir, eu vou conseguir, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É interessante como muitas vezes achamos que o Senhor tem nos esquecido em meio às dificuldades. Deus não te esqueceu, não é? Irmão, Deus não te esqueceu nunca. Deus, Ele te ama. Deus, Ele me ama com amor eterno. Deus nos ama com amor eterno. Ele nunca nos esquece. Nunca. Sempre que vier esse pensamento, é cilada do diabo, porque Deus não te esquece. Deus não te esquece. Então, muitas vezes achamos que o Senhor nos esqueceu em meio às dificuldades. Outras vezes achamos que Ele não está no controle de tudo. E vemos nossas vidas tomarem um rumo que jamais imaginávamos. Todos nós passamos por este momento. Tem um livro que o título do livro é esse aqui, ó. Eu tinha outros planos, Senhor. É um livro fantástico. Eu tinha outros planos, Senhor. Talvez você nessa noite, e você que nos ouve, está dizendo a mesma coisa. Eu tinha outros planos. Não imaginava que a minha vida ia tomar esse rumo. Não imaginava que a minha família ia tomar esse rumo. Quero dizer uma coisa: você tinha outros planos. Aleluias. Eu talvez tinha outros planos. Mas o que está acontecendo aqui na minha vida e na sua vida não altera os planos de Deus. Não altera os planos de Deus. Os planos de Deus para você continuam o mesmo. Os planos de Deus para mim continuam o mesmo. O que eu estou passando aqui, quero dizer uma coisa, não altera os planos de Deus. Aleluias. Os planos de Deus continuam o mesmo para mim e para a sua vida. Aleluias. Aleluias, aleluias. O que eu estou passando não altera os planos de Deus. Aleluias. Os planos de Deus estão acima de tudo e acima de todos. O que Deus tem para a sua vida está em pleno processo de andamento. O que Deus vai fazer na sua vida está em pleno processo de andamento. Não foi cancelado, não foi anulado. Os planos de Deus para a sua vida e para a minha vida continuam em processo até chegar a bênção. Basta nós continuarmos firmes na presença de Deus. Aquela porta que fechou não altera o plano de Deus.
Aquela notícia que o médico te deu não altera os planos de Deus. Aquele problema na sua família, com seu filho, com a sua filha, não anula os planos de Deus. Aquela crise financeira não anula os planos de Deus. Aquela crise no colégio, aquela crise no seu serviço, não anula os planos de Deus. Os planos de Deus continuam em andamento. Aleluia! Os céus continuam em movimento. Deus continua trabalhando. Deus continua trabalhando, porque desde a eternidade não se viu e nem se ouviu falar de um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Deus continua trabalhando, Deus continua agindo, Deus continua no controle, Deus continua no controle. Aleluias! Nada do que eu estou passando altera os planos de Deus. Aleluia, aleluia, aleluias. Não se esqueça, não se esqueça, Deus tem cuidado de nós. Deus tem cuidado de nós. Irmãos, a gente vê às vezes, até uns heróis da fé, a gente vê às vezes experiência na vida de pessoas, os heróis da fé, heróis também do nosso tempo aqui, né, contemporâneo nosso, são heróis da fé, porque venceram, perseveraram, permaneceram, sofreram, mas não abandonaram a fé. Não abandonaram a fé. Aí alguém fala, nossa, aquele irmão, aquela irmã, que irmão de fé, que irmã de fé. Mas pega a história dele, pega a história dela, tudo que ele passou, tudo que ela passou, foi choro, foi o desejo de desistir, de abandonar tudo, de largar, mas não largou, não abandonou, não desistiu, continuou confiando que Deus está no controle até que a vitória chegou. Como que vamos ter experiências com Deus? Passando, irmãos, por um momento difícil. Um momento difícil. Como que vamos crescer na fé? Tem até um hino que cantamos. Toda vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. É de fé em fé. Você venceu hoje? Deus te deu uma fé para vencer o dia de hoje. Amanhã Ele vai também te fortalecer. Ele vai te dar fé. Ele vai fortalecer a sua fé para vencer o dia de amanhã. É de glória em glória. É um dia de cada vez. Irmãos, não fique ansioso demais. É um dia de cada vez. Venceu hoje? Está vencendo? Aí, amanhã pertence a Deus. É o pão nosso de cada dia nos dá hoje. O maná, quando caiu, descia o maná, não adiantava guardar. Fazer uma despensa lá em casa, encher de maná, apodrecia tudo. Sabe por quê? Sabe por que apodrecia? Porque Deus queria que o povo continuasse acreditando nele. Ele me sustentou hoje. Aleluias. Deus te sustentou hoje. Deus sustentou a sua família hoje. Chegando em casa, deita a cabeça no travesseiro e dorme. E amanhã, quando você acordar pela manhã, já tem o maná de Deus, porque a porção era diária. Aleluia. É para sustentar aquele dia. Aí é um dia de cada vez. Aleluias. Oh, graças a Deus. Então, diante dessa situação que o povo estava vivendo, perseguição, porque quando o apóstolo Pedro escreve essa carta, o povo estava sendo perseguido, sofrimento, estava acontecendo mortes, muitas coisas. Diante dessa situação, aí o versículo 6 diz assim, 1 Pedro 5, verso 6: humilhai-vos
humilhai-vos. Humilhai-vos. Ou seja, esta é a condição para sermos exaltados. Humilhai-vos. Lembremos que o povo estava sofrendo grande perseguição, humilhação e morte. Mas a recomendação de Deus através de Pedro foi: humilhai-vos, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, diante de tudo que você está passando, perseguição, luta, tristeza, sofrimento, se humilhe debaixo da potente mão de Deus. Quem se humilha debaixo da potente mão de Deus, está reconhecendo que ele mesmo não consegue, que ele mesmo não pode, que ele mesmo não faz, mas está reconhecendo que Deus tem o poder de fazer, que Deus tem o poder de mudar, que Deus tem o poder de transformar. Então se humilhe debaixo da potente mão de Deus. Se humilhe. Se humilhe. Se humilhe diante de Deus. Se humilhe. Muitas vezes, nos momentos de aflição, nos tornamos insensíveis à soberania de Deus. Muitas vezes, nos momentos de lutas, nos tornamos insensíveis à soberania de Deus, esquecemos que Ele é Deus e que nós não somos. Tem pessoas que fazem uma oração que é mais uma balela do que oração. Eu vou colocar Deus contra a parede, que Deus tem que dar, que Deus tem que fazer. Não, se humilhe, Senhor, eu já não sei mais o que fazer, eu já não tenho mais forças, mas os meus olhos estão postos em Ti, eu estou me prostrando diante de Ti, eu estou entregando esse problema nas Tuas mãos, eu estou entregando esta causa nas Tuas mãos. Se humilhe diante de Deus. Se humilhe. Que essas orações que vemos por aí, que Deus tem que fazer, que Deus tem, não, irmão, se humilhe. Ele é Deus, nós somos criaturas. Nós somos criaturas. Às vezes, diante do homem, chegue com soberba, diante de um juiz, num tribunal, para você ver o que acontece. Manda te prender na hora. Chegue com soberba diante de uma autoridade, você é repreendido na hora. E como que diante de Deus, que é o Deus Todo-Poderoso, que é o Rei dos Reis, que é o Criador dos céus e da terra, você quer tratar Deus de qualquer forma? Então se humilhe diante de Deus. A palavra de Deus que veio através do apóstolo Pedro é: humilhai-vos, humilhai-vos. Tentamos às vezes soluções por nossa própria conta. Tentamos soluções às vezes dos problemas pela nossa própria conta. Mas a Bíblia nos ensina em Provérbios capítulo 3 versículo 5: confia no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Confia no Senhor. A solução não vai vir dos seus achismos, do que você acha, do que você pensa. A solução vai vir da resposta de Deus. É a resposta de Deus, é a resposta de Deus, é a resposta de Deus na sua vida, é a resposta de Deus na sua família, é a resposta de Deus. Tentamos decidir sozinhos o caminho para sair daquela situação, mas o comando de Deus é exatamente o oposto. Ele diz: dependa de mim. Deus está dizendo, quando Deus diz assim, se humilhe diante de mim, Ele está dizendo, dependa de mim. E reconheça a sua incapacidade. Dependa de Deus, dependa de Deus. Ai, irmão, dependa de Deus. Tem um hino que diz: eu dependo de Deus para viver, eu dependo de Deus para andar, eu dependo de Deus para me alimentar, eu dependo de Deus. Nós somos totalmente dependentes de Deus.
totalmente dependentes de Deus. A humildade resulta do fato de descobrir um homem que tudo quanto ele é e possui vem de Deus. Isso é humildade. Tudo que eu sou, tudo que eu tenho, vem de Deus. Se humilhar diante de Deus, reconhecer a soberania dEle, reconhecer o poder dEle. A maioria dos problemas que as pessoas que passamos são fruto de nossas decisões equivocadas. É por isso que precisamos pedir sabedoria a Deus. Aquele que tem falta de sabedoria, peça sabedoria a Deus, que a todos dá. A minha oração de uns meses para cá tem sido: Senhor, me ensine a confiar no Senhor de todo o meu coração. Senhor, me dê sabedoria. Senhor, me dê domínio próprio. Senhor, me dê discernimento. Então peça sabedoria a Deus. Porque tem pessoas criando tempestade em copo d'água. Por quê? Por falta de sabedoria. Então peça sabedoria a Deus. Peça sabedoria a Deus. E a Bíblia acrescenta que a todos dá. Peça que Ele vai te dar sabedoria. Então a maioria dos problemas que passamos são fruto de nossas decisões equivocadas, quando as tomamos sem a direção de Deus. Quando tomamos atitudes sem a direção de Deus, as coisas não funcionam. E o texto é bem claro: humilhar-se é condição, não há outro caminho. Eu preciso me humilhar diante da potente mão de Deus. Amém, irmãos? Diante de tudo que você está passando, se humilhe diante de Deus. Não é aquele que quem é humilhado será exaltado, não. É aquele que se humilha. Quando eu me humilho diante de Deus, ao seu tempo Ele vai me exaltar. O tempo dele. O tempo dele vai chegar. O tempo dele vai chegar na sua vida. 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 Enquanto não chega, se humilhe diante da potente mão de Deus. Senhor, eu já não sei mais o que fazer. Senhor, já fugiu o meu controle, mas eu estou aos teus pés. Eu estou aos teus pés. Tem um hino que é maravilhoso, que diz assim: esconda-me em ti. Esconda-me em ti. Senhor, eu estou escondido em ti. Eu estou escondido no esconderijo do Altíssimo. Eu estou me humilhando diante de ti. Irmãos, no tempo dele, Ele vai te exaltar. No tempo dele, a bênção vai chegar. No tempo dele, vai acontecer um milagre. No tempo dele, a porta vai se abrir. É no tempo de Deus. O versículo 7 diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. O que é ansiedade? É preocupar antes. É a preocupação antes. Tem uma questão para resolver amanhã, daqui a uma semana, daqui a um mês. Aí a pessoa está sofrendo antes. A ansiedade é preocupar antes, é uma pré-ocupação, é sofrer antes, Às vezes você sofre antes, por causa de uma coisa que vai ter que resolver daqui a 3 dias, aí quando chega no dia de resolver, engraçado, você resolveu?
Né? Engraçado que eu me preocupei para quê? Deu tudo certo. Então a preocupação faz você sofrer antes. Então eu quero dizer uma coisa: a ansiedade não nos pertence. A ansiedade não nos pertence. Jesus falou: não andeis ansiosos. Aleluias. E foi Jesus quem falou: não andeis ansiosos quanto o dia de amanhã, o que haveis de comer, o que haveis de beber, o que haveis de vestir, porque vosso Pai Celestial bem sabe o que você precisa. Não andeis ansiosos. Aí ele vai continuando o texto e fala: olhe para os pássaros. E eu gosto de olhar para os pássaros. Todos os dias eu olho para os pássaros. É garça, é maritaca, é gavião. Um dia desse, rapaz, a Roberta me põe umas asinhas de frango para descongelar no sol. Aí a gente está lá em casa na cozinha conversando, tá conversando. Aí aqueles gavião, acho que é carcará, que chama uns grandes assim, cabeça meio amarelada, uns grandão assim, ó. Vem cá pra você ver um negócio. Vem devagar. Aí tá aquele gavião andando no telhado da vizinha e olhando. Eu falei: que está olhando? Não tem nada ali. Que eu tenho um casal de periquito que não estava lá, estava dentro de casa. O que está olhando ali? Aí ele bem andando lá. Aí a minha filha foi no quarto bem devagar, pegou a câmera para filmar, que ela queria filmar. Aí quando ela chega no quarto das crianças, que ela abre, que ela olha assim, já sei que quem está olhando é os frangos que está descongelando. Mas aí ele foi embora, não levou nada não. Porque se não tem ninguém em casa, ele ia fazer uma festa com aquele frango ali. Tinha frango à vontade. Então, irmãos, Jesus falou: olhe para os pássaros, eles não guardam em celeiro. Aleluias. Eu nunca vi um pássaro morrer de fome. Sabe por quê? Vosso Pai Celeste cuida deles. Ele cuida dos pássaros. Aí ele fala assim: olhe para as plantas, olhe para as plantas, olhe para os lírios. Nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, e Salomão foi o homem mais rico que andou nessa terra. Os seus criados tinham pó de ouro nos seus cabelos. Os criados, ele imagina ele então, nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como uma dessas plantas que hoje existe e amanhã é lançada no fogo. E Deus está vestindo as plantas, as flores. Deus está cuidando dos pássaros. Aí ele fala assim: quanto mais vós, Deus está cuidando de você, Deus está cuidando de você, Deus está cuidando de você, Deus está cuidando de mim, Deus está cuidando de nós. Deus está cuidando, irmãos. Não fique ansioso. Eu tenho aprendido muito a vencer um dia de cada vez. A vencer um dia de cada vez. É tão bom quando você chega no final do dia, você venceu aquele dia, teve luta, aí me dê sabedoria, me dê domínio próprio, me dê discernimento, e Ele cuidando de nós. Aí chega no final do dia, vencemos, graças a Deus. Obrigado, meu Deus. Eu vou deitar e vou dormir agora. Aí amanhã é outro dia. Amanhã é outro dia. Então, não preocupe com amanhã não. Você venceu hoje? Está vencendo hoje? Assim como eu estou vencendo hoje? Talvez foi um dia atribulado, foi um dia de luta, mas você está vencendo porque Deus está com você, porque Deus está no controle. Aí amanhã é um outro dia. Tem até um louvor que diz: eu já entreguei meu amanhã nas mãos de Deus. Aleluias. Eu já entreguei meu amanhã nas mãos de Deus. Filipenses 4. Estava na memória que fugiu aqui. Filipenses 4, 6. Filipenses capítulo 4. Não andeis ansiosos. Aleluias. Não andeis ansiosos.
Não andeis preocupados de coisa alguma, ou seja, de nada. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Faça-se conhecido diante de Deus as suas petições. O que você precisa? Pela oração e pela súplica, com ação de graças. Verso 7. Feito isto, e a paz de Deus, aleluias. Então não andeis ansiosos por coisa alguma, antes as suas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração, súplica e com ação de graças. Feito isto, fez isto, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, e a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Feito isto, a paz de Deus vai guardar o seu coração, vai montar guarda em volta do seu coração, para que a preocupação e a ansiedade não entre na sua vida. Oh, graças a Deus, graças a Deus. Então a ansiedade não nos pertence. O povo estava sendo perseguido, morto, crianças, jovens, adultos, idosos. Deveria haver entre eles grande aflição, ansiedade, para que tudo passasse logo, para que aquele pesadelo tivesse fim. É nesse contexto que Deus afirma: lance sobre mim a sua ansiedade. Havia morte, perseguição, dor, tristeza, e Deus estava dizendo para o povo: lance sobre mim toda a sua ansiedade, lance sobre mim toda a sua ansiedade, lance sobre Deus toda a ansiedade. Jesus disse assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Ele vai te aliviar, Ele vai te aliviar. Vá até Jesus, porque Ele vai te aliviar. Devemos lançar sobre o Senhor todo descontentamento. Lance sobre Ele todo descontentamento, desânimo, preocupação, desespero, sofrimento. Devemos lançar e devemos crer que Ele sabe o que está fazendo com as nossas vidas. Lance sobre Ele, e aí creia, e acredite que Ele sabe o que está fazendo com a sua vida. Ele sabe o que está fazendo. Deus sabe o que faz. Versículo 7, lá de Pedro: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Ele cuida de nós, Ele cuida de você, Ele cuida de nós. Deus está cuidando de nós, Deus está cuidando de nós, Deus está cuidando, Ele está cuidando. Mesmo depois de tomarmos decisões desastrosas, mesmo depois de ignorarmos seus alertas e sinais, Ele continua cuidando de nós. Deus continua cuidando de nós. Mesmo quando eu erro, Deus continua cuidando de mim. Mesmo quando você erra, Deus continua cuidando de você, porque Ele não pode negar a si mesmo. Deus não muda igual o homem muda. Não, Deus é o mesmo. Não tem sombra de variação em Deus. Observe que o povo estava sendo massacrado, exterminado, e mesmo assim, Deus estava cuidando deles. O apóstolo Pedro deixa claro: independente das circunstâncias, Ele tem cuidado de vós. Deus tem cuidado de você. Deus tem cuidado de você. O que você está passando, como eu já disse, não anula os planos de Deus. Pastor Leandro pregou aqui semana passada, e no final colocou um louvor aqui: que não se frustrarão. Os planos de Deus jamais se frustrarão. Aleluias, aleluias. Os planos de Deus para a sua vida não vai se frustrar. Não vai se frustrar.
Não se frustrarão. Jamais se frustrarão. Versículo 8: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Precisamos resistir em momentos de crise. O Senhor poderia perfeitamente dizer para terem cuidado com os perseguidores, com as armadilhas, mas a maior preocupação de Deus não é com as consequências naturais. A maior preocupação de Deus não são as consequências naturais, as mortes, as perseguições. A preocupação é com a eternidade. A maior preocupação de Deus é com a eternidade. É onde você vai passar a sua eternidade. É onde eu vou passar a minha eternidade. Porque no céu, não entrará perseguição, não entrará morte, não entrará doença, não haverá choro, não haverá lágrimas. Então, irmãos, algumas coisas vamos sofrer aqui, mas a preocupação maior de Deus é com a nossa eternidade. Que quando chegar lá, acabou tudo. Quando chegar lá, acabou isso tudo. E é tanta coisa que acontece. Eu vou ver se eu marco essa semana, agora no máximo na próxima semana, um exame de vista. Que cada dia que passa, fazer um exame, para fazer um exame, cada dia que passa vai... Um dia desse eu vou olhando assim, estou vendo, meu Deus, misericórdia. Parecia que as letras tinham sumido da minha frente. Ai, irmão, mas isso aí é natural. Isso é natural. É porque as peças vão ficando gastas. Estou chegando aos 22 anos. As peças vão ficando gastas. Isso é natural, irmão. Isso é normal. Isso é normal. Então, mas quando chegar lá, quem usa óculos não vai precisar de óculos. Tem que tomar um remedinho para controlar a pressão. Lá não vai precisar. Toma um remédio para problema no cardíaco. Lá não vai precisar. Eu ando com a muleta porque está difícil. Lá não vai precisar de nada disso. Nada disso, irmãos. Então a maior preocupação de Deus é onde nós vamos passar a nossa eternidade. Nossa eternidade. Essa é a maior preocupação de Deus. É com a salvação. Por isso, devemos ter cuidado com as decisões que são tomadas durante uma crise. Tenha cuidado com as decisões tomadas durante uma crise. O mais importante é a eternidade. Temos que tomar muito cuidado com as decisões que tomamos no calor do momento. Pode ser uma cilada do diabo para nos tirar da presença de Deus. Por isso, devemos estar alertas e vigilantes. É o verso 8: sede sóbrios e vigilantes. Seja vigilante para que nada te tire da presença de Deus. Guarda o que você tem, para que ninguém tome a tua coroa. Versículo 9, estamos partindo para o encerramento. Resistir-lhe firmes na fé. Firmes na fé. Certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Não é só você que sofre. Sofrimentos iguais aos nossos, os nossos irmãos espalhados pelo mundo também estão sofrendo. Todos nós estamos sendo provados. Mas entenda uma coisa: estamos sendo provados para ser aprovados por Deus. Deus quer aprovar você. Deus quer nos aprovar. Sofrimentos iguais aos vossos. Esta afirmação se refere não às perseguições que os cristãos estavam passando, mas às tentações que todo cristão passa.
Mesmo nesses momentos em que estamos sendo tentados pelo inimigo, estamos sendo alvos do cuidado de Deus. Aleluias. Estamos sendo tentados pelo inimigo, sim. Estamos sendo provados, mas também estamos sendo alvos do cuidado de Deus. Deus continua cuidando de nós, nos mínimos detalhes. Tem um louvor que diz que Deus cuida de nós nos mínimos detalhes. Tem um outro louvor que diz que eu preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque é Ele quem cuida de nós. É Ele quem cuida de nós. É Ele quem está cuidando de nós. Versículo 10 e último, verso 10. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortalecer e fundamentar. Apesar de todas as nossas imperfeições, falhas, decisões equivocadas e ingratidão, há uma graça maravilhosa sobre as nossas vidas. A graça de Deus está sobre a sua vida, a graça de Deus está sobre a sua família, a graça de Deus está sobre nós, a graça, a abundante graça de Deus está sobre nós. A graça de Deus está sobre nós. Depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar. Ele vai te aperfeiçoar, Ele vai te firmar, Ele vai te fortificar, Ele vai te fundamentar. Todo sofrimento no presente, ele é pequeno. Todo sofrimento no presente, ele é pequeno. Imagina um povo que estava sendo dizimado, foi forçado a fugir de suas casas, viu-se perseguido e morto, e Deus diz com todas as letras que foi pouco. É aí o versículo 10. Depois de terdes sofrido um pouco, depois de tudo que eles passaram, Deus diz que foi pouco. Precisamos entender que Deus não vê nossos problemas da mesma forma que nós. Deus não vê a luta que você passa da mesma forma que você. É por isso que eu disse, o que nós passamos aqui não anula o plano de Deus, não anula o plano de Deus. Então Deus diz que é pouco. Um povo que estava sendo dizimado, precisamos entender que Deus não vê nossos problemas da mesma forma que nós. Ele é onisciente. Irmãos, Deus sabe todas as coisas, nós não. Dele provém todo o conhecimento e nós não temos nada. Ele é Deus e nós não. E para encerrar, eu quero ler 3 versículos com os irmãos, para encerrarmos. Os problemas que passamos não anula os planos de Deus. Fique com a palavra de Deus, fique com a palavra de Deus, fique com os planos de Deus. Lá em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 17. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 17. Os problemas que passamos não anula os planos de Deus, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda a comparação. Verso 18: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. E voltando para o verso 17, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Essa tribulação vai produzir para você eterno peso de glória. Fique com a palavra de Deus, fique com a palavra de Deus. Não olhe para o momento que você está passando, não olhe para o momento que você está vivendo. Fique com a palavra de Deus. Vai produzir eterno peso de glória, vai produzir eterno peso de glória na sua vida, na sua família, no seu lar, nos seus negócios. Vai produzir eterno peso de glória.
Aleluias! Fique com a palavra de Deus, fique com a palavra de Deus, fique com a palavra de Deus, fique com a palavra de Deus. Jeremias 29:11, Jeremias 29:11, Jeremias 29:11, diz assim a palavra de Deus, Jeremias 29, versículo 11, diz assim, palavra de Deus. Fique com a palavra de Deus, irmãos, fique com a palavra de Deus. O que você está passando não anula a palavra de Deus, não anula os planos de Deus, não anula os planos de Deus, não anula a palavra de Deus, aleluias. Olha o que diz a palavra de Deus. Eu é que sei, aleluias, é Deus falando, que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Fique com a palavra de Deus, fique com a palavra de Deus. O que você está passando não anula a palavra de Deus, o que você está passando não anula os planos de Deus. Deus quer te dar o fim que você mesmo deseja. Deus tem bons pensamentos a seu respeito. E o último versículo, Romanos 8:18, para orarmos. Romanos 8:18, o apóstolo Paulo afirma: porque para mim eu tenho por certo, aleluias, irmãos, isso aqui é palavra de Deus, em nome de Jesus. Fique com a palavra de Deus. Porque para mim, eu tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente, isso que você está passando, não são para se comparar com a glória de Deus que em nós há de ser revelado. Aleluias! Oh, aleluias! Aleluias! Fique com a palavra de Deus. Fique com a palavra de Deus. Os problemas não anulam a palavra de Deus. Aleluias. Queria saber louvar aqui, eu ia cantar aquele hino, não se frustrarão. Queria ter esse dom de louvar aqui. Não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus. Não vai se frustrar. Talvez está tudo bagunçado na sua vida, mas isso não anula os planos de Deus. Não se frustrarão, vai se cumprir, vai se cumprir, vai se cumprir, vai se cumprir, vai se cumprir. Aleluia! Aleluias! Vai se cumprir. Ore cantanamanai, oriandaramanás. Vai se cumprir. Vai se cumprir. Aleluias. Concluindo, Deus tem cuidado de nós, mesmo que não estejamos percebendo, mesmo que as circunstâncias não revelem, mesmo que não entendamos, Deus sabe o que está fazendo. Deus sabe o que está fazendo. Amém, irmãos? Fiquemos em pé. Deus sabe o que está fazendo.